também muito bom. Vocês receberam a folhinha extra que eu mandei pela Cíntia, né? Eu combinei de mandar. Sim. Sim. Quem que não recebeu, Henrique? Não, não fiz, eu recebi já. Ah, olha só, eu preparei um vídeo. Eu não vou ficar lendo agora o que vocês botarem ali, tá? Então, se tiver alguma mensagem escrita que eu preciso saber na hora, alguém lê em voz alta. Parece que tem mais alguém chegando. Rafael Caloni. Qual é esse? João Pedro? João Pedro. João, tá me ouvindo? João Pedro? João Pedro, na aula passada, de terça-feira, de português, tu estavas? Não. Então tá confirmado. É porque eu botei um ponto, botei uma falta e deixei um ponto de interrogação para conferir. Tá. Eu preparei um videozinho de 5 minutos, já lá nas videoaulas para vocês, com um resumo dos tipos de sujeito e para separar, para identificar o que é o sujeito e o que é o predicado, tá? Olhem o videozinho, são 5 minutos, combinado? Então, deem uma olhada e sempre que vocês forem fazer um exercício, olhem aquele vídeo ou olhem as folhas, consultem o material que vocês têm, para não errar mais isso. Quem é que botou ali? Eu vi o vídeo. O que tu achaste do vídeo? Essa pessoa falou que eu estou agora sem saber quem foi. Isso, João. Viu o vídeo? O que tu achaste? Deu para entender? Sim. Tá bem curtinho, são 5 minutos. 5 minutos é aquele tempinho assim que vocês pensam, bom, Mas onde está o vídeo? Como? Onde está o vídeo? Tá junto com todas as outras videoaulas. Deixa eu ver se eu. No canal da escola, eles não mandaram o link, então. Como? No canal da escola? Ah, tá. Não, eu ainda não mandei o link porque eu fiz nessa semana. Tá? E aí eu vou mandar o link junto com algum exercício da semana que vem. Mas ele já está lá, já dá para ser explorado. Tá? Peraí que agradeço. Ô, prof, naquele canal Biblioteca? Sim. Tá? É um vídeo bem curtinho que não, eu não apareço. É o único defeito. Danizinho, não tá achando? Procura lá que deve estar. Eu vou mandar o link, tá? Mas como é que tu achaste, João? É um que tem só um quadro, tipo um quadro eletrônico, assim, com alguns exemplos de sujeito. Olha, eu acho que hoje vai ter todo mundo na sala. Agora é João Gabriel. Só falta a Isabela Medeiros e o Andrei e a Sofia Esther. Sofia Esther não chegou? Tá. Então, olhem aquele vídeo e, de vez em quando, como ele é bem curtinho, vocês podem olhar de vez em quando. Vamos fazer um exercício, por exemplo, dá uma olhadinha antes de começar, tá? Porque ali vai lembrar o que é cada um dos tipos e, principalmente, como é que eu localizo o sujeito e como é que, tirando o sujeito, eu localizo o predicado, que é todo o resto, tá? Então, desculpem, isso é uma máquina de lavar. Então, nessa outra folhinha que eu mandei pelos pais, que alguns já fizeram, de novo vai ter ali o resuminho. Peraí, deixa eu compartilhar ela aqui com vocês. Da máquina de lavar, Helena. Agora a roupa vai ficar lá dentro, esperando o fim da aula.
Entendi. Vocês estão vendo aí a folhinha? A gente só tá vendo a cabeça da medusa e umas linhas. Eu aumentei demais. É. É que quando eu tento ir ali embaixo da folha, aparece o negócio que diz, você está apresentando, eu não consigo ir embaixo para diminuir. Então, vou fazer assim, vou fechar. Todo mundo tem a mesma máquina. Agora eu vou conseguir. Pronto. Agora vocês estão vendo, né? Sim? Tá. Sim. Então, aqui, ó, aquilo que a gente já olhou na aula passada, que é 3 características do sujeito e 3 características do predicado. Tá? Quem pode ler as 3 do sujeito? Eu posso. Obrigada. Sujeito concorda com o verbo, constitui seu assunto central, apresenta como núcleo o substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Tá? Concorda com o verbo. E daí, o último exercício dessa folha tem um probleminha que é um sujeito não concordando com o verbo. Eu já recebi alguns que fizeram e que disseram isso, o sujeito não concordou com o verbo. Então, vamos lá embaixo ver esse caso. No último exercício. Ele diz assim, explique o erro. Vocês estão vendo o último exercício aí? Sim. Tem vocês? Explique o erro na frase abaixo sobre o sujeito em relação ao predicado. Kian, pode ler de novo a frase? Que está ali embaixo? É. Os objetos de Perseu ajudou o jovem na hora do ataque. Qual foi o probleminha nessa frase? É porque não seria os objetos de Perseu ajudou, seria os objetos de Perseu ajudaram, porque é mais de um. Isso. Mas Perseu não é só um? Sim, mas é que tá falando dos objetos dele, não Isso do mesmo. Perseu. Perfeito, Kian. Então, está falando dos objetos de Perseu e o sujeito dessa frase é qual? O sujeito total. Os objetos de Perseu. Muito bem, Helena. Os objetos de Perseu, tudo isso é o sujeito. Tá. Mas então, Perseu ajudou. Aí o Kian diz assim, mas não foi o Perseu que ajudou, foram os objetos. Aí eu consigo me dar conta de como é que eu procuro o núcleo do sujeito. Não fica parecendo que Perseu é mais importante do que o objeto? Ele é uma Não, pessoa. eu não tava. Mas não é dele que a frase está falando. A frase está falando Objetos, dos objetos. Tá? Então, o sujeito inteiro é os objetos de Perseu. Porém, o núcleo é a palavra objetos. objetos. E é com este núcleo que o verbo tem que combinar, tem que concordar. Tá? Então, na resposta é isso que vocês vão dizer. Eu já olhei, por exemplo, da Helena, né? Helena, botou bem certinho que houve um problema de concordância do verbo com o sujeito. Nessa hora, vocês até podem botar com o núcleo do sujeito. Tá? Muito bem. Vamos ver.
as características do predicado. Quem é? Eduardo, pode ler para nós? Aí, eu vou puxar a folha lá para cima. Aí. Todo mundo chegou? Tá, predicado. Apresenta um verbo, está em concordância com o sujeito, contém uma afirmação a respeito do sujeito. Tá? Então, a primeira coisa que é muito importante é que o predicado tem sempre um verbo. E que o verbo está sempre no... O verbo está sempre no... Predicado. Predicado. Tá? A mesma coisa que eu disse, só que eu disse invertida. Ó. O predicado tem um verbo e o verbo está no predicado. Obrigatoriamente. O predicado pode não ter nenhuma outra palavra, mas ele tem que ter um verbo. Tá bem? Então, para achar o sujeito, eu primeiro procuro o verbo, mas o verbo não está dentro do sujeito. O verbo está no predicado. O verbo pode ser a primeira coisa de uma frase? Pode. 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 A frase pode estar invertida e isso não tem problema nenhum. Eu posso dizer assim, entregaram todas as tarefas os alunos do 7º ano. Qual é o verbo? Entregar. Entregaram. E quem é o sujeito? Quem é que entregaram? Os alunos do 7º ano. Os alunos do 7º ano. Muito bem, esse é o sujeito. E qual é o núcleo do sujeito? Alunos do 7º ano. O núcleo é só alunos. Tá? O sujeito inteiro é os alunos do 7º ano. Núcleo. Quem é que entregaram? Alunos. Tá bom? E, ó, está em concordância com o sujeito. Eles são uma coisa mais simpática, porque um concorda com o outro concorda com um. Sujeito concorda com o verbo, predicado concorda com o sujeito. Tá? E contém uma afirmação a respeito do sujeito. Eu já recebi algumas tarefas que tinham erro na primeira, da número 2, na A, e na letra C. Então, eu vou corrigir agora com vocês aqui. Depois vocês, quem não fez, vai fazer. E quem fez, vai corrigir. Exercício 1. Pode ler para nós, Arthur? Eu não fiz ainda. Mas só lê a frase. Tá. A Medusa, Palas, Atena e Hermes colocaram-se... Volta. Ali onde tu leu Medusa, vê qual foi a palavra. A Medusa... Lê de novo. A deusa, Palas, Atena... Sabe o que aconteceu? Tu não estava lendo, tu estava adivinhando. A deusa Palas e Atenas... Não, Palas, Atenas e Hermes colocaram-se ao lado de Perseu. Ótimo. O que a gente vai fazer para achar o sujeito dessa frase? Perguntar quem colocaram ao lado de Perseu. Ótimo. Perguntar. Olhar para o verbo primeiro, né? Localizar o verbo aí e perguntar para ele. Quem é que colocaram-se ao lado de Perseu? E aí até está sublinhado ali, ó. A deusa Palas, Atenas e Hermes. Isso tudo é o sujeito. O sujeito inteiro. Isso que era para fazer nesse exercício. Tá? E depois, no número 3, vai perguntar qual o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo desse aí? Palas, Atenas e Hermes. Dá para botar Palas, Atenas como uma coisa só, ou deusa. E Hermes, são duas coisas, né? Um é a Palas Atenas, ou um é a deusa, e o outro é o Hermes. Tá? E a letra C, lê para nós, Davi. Em aula, na escola, nós lemos esse capítulo. A letra C, Davi. Ah, tá, desculpa. Depois da surpresa, as duas outras górgonas atacavam Perseu. Tá.
Como é que eu vou achar o sujeito? Primeiro, vou procurar o Verbo. verbo. Qual é o verbo? Atacava. Atacava. E aí eu pergunto pro verbo. Quem é que atacava? As Górgonos. górgonas. Tá. Tudo que diz sobre as górgonas. Que eram duas. Que As eram duas duas. outras górgonas. Ótimo. As duas outras górgonas. Tudo isso está falando das górgonas. Então, isso tudo é o sujeito. As duas outras górgonas é o sujeito. Tá? E qual é o núcleo? Górgonas. Górgonas. E qual é o predicado dessa frase? Depois da surpresa, atacar aconteceu. O que era a Helena que estava falando? Sim, era eu. O que a Helena fez para localizar o predicado? Eu posso falar? Claro. Eu tirei o sujeito. Tirou o sujeito. Tá? Tirou o sujeito inteirinho, não só o núcleo. Ela tirou o sujeito inteiro. Ela tirou as duas outras górgonas. E o resto, tudo que sobrou, ela disse que é o predicado e acertou. Tá bem? Ah, Helena, nessa última aqui, ó. Deixa eu ver quem vai ler para nós. Evelyn, pode ler para nós, por favor? Letra E. Calma aí, deixa eu ver aqui. Durante o encontro de Perseu com Medusa, a espada de aço, as sandálias com asas, o capacete de invisibilidade, o escudo de metal e a sacola ajudaram imensamente. Muito bem. É quase um texto, né, Evelyn? Essa frase tem texto. Primeira coisa que eu vou procurar. O sujeito. Isso, mas antes do sujeito eu tenho que localizar Verbo. o verbo para poder perguntar para ele. Qual é o verbo dessa frase? Ajudar. Ajudar. Então eu pergunto assim: vejam, apesar de que essa frase tem duas pessoas, Perseu e a Medusa, eu vou ver se é deles que essa frase está falando. Porque se eu não fizer essa pergunta que eu estou dizendo que a gente tem que fazer para facilitar, vai ter aluno que vai colocar que o sujeito é Perseu e Medusa. Então vamos ver se é mesmo. Durante o encontro de Perseu com a Medusa, a espada de aço, as sandálias com asas, o capacete de invisibilidade, o escudo de metal e a sacola ajudaram imensamente. Quem é que ajudaram imensamente? A espada de aço, as sandálias com asa, o capacete da invisibilidade, o escudo de metal e a sacola. É tudo isso. Tudo isso é o Sujeito. sujeito. E qual é a palavra de todas essas que é o núcleo? São vários núcleos, é um sujeito composto. É um sujeito composto. Quais são os núcleos? Espada de aço, sandálias com asa. Parou. Espada de aço. Precisa dizer tudo isso ou tem uma coisa aí que é o principal? Não, pode dizer só espada. Espada é o núcleo desse pedacinho. Continua. Sandálias, Sandália, capacete, escudo e sacola. sacola. Então, essas palavras, espada, sandália, capacete, escudo, sacola, uma vírgula, outra, são os núcleos. E que tipo de sujeito é esse, então? Composto. Composto. Tá? Eu quero saber se quem não falou nada está entendendo. Vou pegar aqui os comentários. Eu tinha ficado com dúvida nessa parte da tarefa. Legal. E aí? Agora tu entendeste? Não, tipo, não dessa do sujeito, não da parte do núcleo mesmo. Do núcleo. Agora tu entendeste? Uhum. Tá? Então, o capacete da invisibilidade do Deus, não sei o quê, tudo isso ajudou. Quem é que ajudou? O capacete da invisibilidade do Deus, não sei o quê. Tudo isso é o sujeito. Mas agora eu vou ver se de todo esse monte de palavras eu posso pegar só uma. E pode? Sim. Quem é que ajudou? O capacete. Não foi o Deus, foi o capacete. Tá, Kian? Só que
Para achar o predicado, aí eu pego o sujeito inteirinho, esse monte de palavras. O capacete da invisibilidade do Deus, não sei qual. Aí eu tiro isso e o resto é o sujeito. E quando a frase tem um sujeito oculto, desinencial, qual é o predicado? É a frase toda. Todo mundo entendeu a resposta da Helena? Sim. Entenderam por quê que é a frase toda? A frase toda é o predicado porque o sujeito não está escrito. E se tudo que não é sujeito é predicado, a frase toda é predicado. Quando eu tenho um sujeito oculto, quando eu tenho um sujeito inexistente, e qual é o outro tipo? Que vai ser a frase toda? Indeterminado. Indeterminado. Tá? Gente, essa matéria está repetitiva porque uma vai grudando na outra. Vejam, nós estamos revendo o sujeito porque nós estamos entrando no predicado, tá? Para entender o predicado, é obrigatório ter entendido o sujeito. Quem estiver perdido, please, peça socorro. O melhor socorro para começar é pegar as folhas com as explicações e pegar os vídeos. Pode ser o da aula, mas o da aula é meio comprido. Então, pode ser esse curtinho que eu mandei com todo amor e carinho, que eu fiz uma coisinha diferentinha. Tá? Então, vão lá e olhem essa videoaulazinha de 5 minutos. Tá? Até aqui foi. Ih, tem muita coisa aberta aqui. Eu abri para pegar a folhinha. Quem é que falou uma coisa? O prof tá preto agora. Ah, tá. Eu tenho que desmanchar o... Eu fechei o... E agora? O reflexo lá na televisão, às vezes, fica parecendo Agora a gente tá te vendo, prof. o feixe o sabre de luz lá do Star Wars. Tá vendo? Eu tenho a foto. Tá. Deixa eu ver que horas são. Ah, que bom. Agora, passando para o predicado. Sobre a colagem, todo mundo entendeu o que é para fazer? Fez? Eu não recebi ainda dessa turma nenhuma. Eu não entendi muito bem, prof. É Quem tipo fala? pra fazer uma colagem mesmo, tipo numa folha, assim? Quem está falando? Ana Clara. Ana Clara. Oi, Ana Clara. Sim, é tipo numa folha. Tu tem outra sugestão? Não, é que eu pensei que também poderia ser no computador, alguma coisa do tipo. É como no diário? É no diário, então eu vou explicar. Precisa mandar pra ti? É o quê? Precisa mandar pra ti? Sim. Mas aquela das coisas também precisava mandar? Tipo, a carta. O legal é... Eu tô, ó, tudo que vocês me mandam, eu vou anotando aqui, ó. Deixa eu mostrar. É que as coisas do diário eu não tô mandando. Eu também não sei que tu ia ver depois. Estão vendo esse monte de risquinho ali? Uhum. É cada coisa que eu recebo. O que acontece com a do diário? A do diário, eu não obriguei a mandar antes. Eu disse que eu vou olhar na volta. Mas tem gente que já tem me mandado. Quando mandam, eu já anoto. Tá? Os pais de vocês ontem receberam da Cíntia um aviso de tarefas não feitas. Quando eu fiz essa lista de tarefas não feitas, eu não botei as do diário. Porque as do diário eu estou aceitando que seja só na volta. Ô, prof, então eu vou botar na volta, porque vai ser mais fácil. Eu acho que tem muita coisa para criada e foi complicado. Tá, mas é que o bom de ir mandando é que daí vocês ficam meio que se sentindo animados ou cobrados para fazer. Quem tá fazendo... Eu vou fazendo e mandando. Quem tá fazendo, mas tá fazendo, tá bom, porque o meu objetivo é que vocês façam. Tá? Ô, prof. A Cíntia mandou por onde? Para quem é que perguntou? Bernardo.
Bernardo, em português, tu não tá com falta de... Teve uma semana ali que tu não mandou, né? Da erva de passarinho e tal. Eu mandei. Se for faltando 2 ou 3 coisas, eu não mandei para a Cíntia, eu mandei quem estava faltando muita tarefa. Tá? Então, É que eu não recebi nada de aviso de tarefa nenhuma. Sim, mas é que quem está mais ou menos mandando de vez em quando, a gente só deu para a Cíntia a lista de quem não entregou muita coisa acumulada. Tá? Então, foi só isso. Deixa eu explicar da colagem. Peraí. A colagem pode ser feita numa folha, pode ser feita num verso de uma folha que vocês já usaram para outra coisa, que não vão precisar. E o objetivo é que vocês reproduzam ali, ou alguma coisa que, um sentimento, uma sensação, ou não, às vezes uma colagem a gente começa do lado contrário, começa vendo as imagens que tem, e aí vai colando para ficar plasticamente bonito, ou para ficar representando um sentimento que vocês estão naquele momento, ou para tentar contar uma coisa que aconteceu, tá? Então, eu botei aquele autor, Volney Fernandes, eu mandei uma mensagem para ele, perguntando se eu podia divulgar e tal o trabalho, e mostrei o trabalho que eu ia fazer com vocês. Então, eu gostaria de ter alguns de vocês para mandar para ele ver o que o trabalho dele inspirou também. Ô, prof. Sabe que colagem eu vou fazer? Não sei. Eu vou fazer colagem de macarrão. Aquelas colagens de macarrão, já viu? Ah, que legal. Que legal. Eu tinha pensado em fazer pelo celular. Pode fazer. Ô, prof, é que eu não tenho nada em casa, tipo de revista. Minha avó não assina revista, só tem revista médica. Se tu quiser, eu posso fazer um... Usa macarrão, Helena. Usa macarrão. Deixa eu falar. Yuri, pode, tá? Não vou falar para todo mundo ali, mas não quero que todo mundo faça igual. Helena, quem tem revista, no teu caso, revista de médico, as figuras que tem ali, de repente, não te interessam. O que tu pode fazer? Tu pode usar as páginas como cor. Então, tu pode recortar. Digamos que tu queria mesmo era uma borboleta, mas não tem na coisa. Então, tu vai recortando as cores de uma roupa de um médico aqui, do fundo de uma imagem ali, e tu pode formar a tua borboleta com pedaços de papel colorido de uma revista que não te interessaria. Perguntas tu pode recortar primeiro. Pode ser até papel de propaganda do supermercado, papel... Como? Não pode fazer um desenho do colar? Pode. Eu recebi uma colagem que a pessoa colou coisas formando o corpo da pessoa e desenhou partes, tá? Pode ser. Eu recebi ontem uma outra que é só imagens quadradinhas, ficou muito legal, parece uma colcha de retalho, que meio que conta uma história. Então, pode o que vocês quiserem. Por que eu prefiro que seja de papel? Para vocês treinarem o recorte. Se vocês fizerem tudo no computador, tem certas habilidades com as mãos que vocês meio que perdem. Eu fui me dando conta que quanto mais a gente usa o celular, o computador, menos as pessoas têm habilidade para cortar uma coisa na linha, por exemplo. Tem alunos grandes que recortam como se fosse uma criança muito pequena que não sabe usar tesoura. Então, essa atividade também serve para isso. Nunca soube usar tesoura, nunca. A única coisa que eu sei cortar com é régua. Pois é. Então, é uma boa hora para voltar a usar a tesoura, porque é uma habilidade útil. Tá? É que nem dizer assim, não escrevo mais nada com caneta. Mas na hora que eu preciso, tanto para escrever quanto para outras habilidades com a mão vai estar meio enferrujada. Tá? Eu também acho que a colagem é mais legal de fazer com tesoura. Tá? Esse artigo que eu mandei para vocês
Inclusive, ele, às vezes, faz a colagem inteira. Eu mandei dizer, eu fiz um comentário no story, dizendo, então, não é colagem, é só recortagem, porque ele recorta, coloca as coisas uma por cima da outra, faz a foto, e depois ele aproveita as imagens em outras montagens dele. Então, se não é um quadro que ele vai vender, se era só uma coisa que ele queria representar sobre um livro que leu, ele não cola, na verdade, ele coloca, ele sobrepõe e faz a foto. Ficou muito legal. Tá? Mas no caso de vocês, vocês fazem. E depois vocês podem colocar isso no diário, como uma das atividades que, se vocês gostarem de fazer, ou às vezes a gente não gosta, mas ela faz parte do diário pelo fato de ter feito, ou pelo fato de ter me dado trabalho, tá? Ou pelas coisas que eu pensei enquanto fazia. Tentem escrever no diário, escrever assim, quando vocês se dão conta, iam escrever 2 parágrafos e acabaram escrevendo uma página, 2. Tem alguém que já aconteceu, que gostou de escrever e se perdeu escrevendo? Teve um dia que eu estava inspirada e daí eu fiz. Então essas inspirações, assim, não é que a gente precise todo dia escrever um livro, mas... Foi só aquele dia também, o resto... Mas aí, vão fazendo... Ó, quando eu mando uma atividade dessa folha, da jornada, aquela ideia que eu dei naquela semana pode servir em outra semana. Então, hoje eu estou escrevendo, escovei os dentes, acordei, fiz não sei o quê. Fica meio repetitivo, daí, não sei sobre o que escrever. Pega as folhas antigas e usa uma daquelas ideias. Tem uma que é sobre um filme, tem outra que é sobre um lugar, uma pessoa, da pessoa ainda não mandei. No meu primeiro dia de quarentena, nos meus primeiros dias de quarentena, era tipo tudo muito igual. Eu acordava, aí eu ia jogar videogame. Daí eu ia jogar bola, daí eu ia jogar videogame. Daí eu comia, daí eu ia jogar videogame. Aí eu ia jogar bola. Aí depois começou a chegar as tarefas e mudou tudo. Tá? Fia, isso que tu acabou de contar pode ser a anotação de um dia. Digamos hoje, tu não tinha nada para escrever. Hoje tu pode fazer essa consideração. Hoje eu me dei conta de que as primeiras semanas era uma rotina tal coisa, e agora está mudando porque as tarefas começaram a chegar, entendeu? E daí tu pode, inclusive, usar um parágrafo para falar das tarefas. Tá? Sofia, o que houve que está chegando agora? Tá tudo bem? Sofia? Prof, a do texto com desenho, como que é para fazer? Quem pode contar? Entendi, Sofia. Problema na internet. É tipo assim, tu tem que ir escrevendo um texto e tu tem que substituir algumas palavras por desenhos, entendeu? Entendi. Ali, Mas é tipo um texto qualquer? Sim, um texto do teu diário. Pode ser esse que tu acabou de falar. Tu falaste ali 2 parágrafos sobre que poderiam ser um texto. Né? Do diário. No início da quarentena, os meus dias eram uma rotina. Era só jogo, almoçar, não sei o quê. Então, em vez de botar a palavra jogo, videogame, tu podia botar um desenhinho. Entendeu? Entendi. E cada coisa ali podia. Uma história. Na folha, eu botei 3 exemplos. Um de uma história que era só com desenho, outro que ia misturando desenho com fala, e outro o desenho com palavras, e outro que tinha aquele tipo de joguinho que vocês faziam quando era pequena, que é a palavra que aparece a imagem, mas ela não é inteira. Digamos que a imagem que aparece seja um vaso, mas vocês só querem a palavra vá. Então tem o vá, tem o vaso, e depois do lado diz menos SO, e por aí afora. Tá? Então, por exemplo, se eu queria formar a palavra vamos, eu podia botar um vá menos SO, depois um ramo menos RA, e depois mais um S. Tá?
Deixa eu ver que horas são. Tem 5 minutos ainda. Tem alguma dúvida? Na próxima aula, se tiver dúvida dessa folha, nós vamos tirar dúvida. E aí nós vamos começar a estudar os tipos de predicado. Então, vamos já entrando. Vocês já entenderam como é que se identifica o predicado na frase. E aí nós vamos ver os tipos de predicado. Os tipos de predicado vão depender do tipo de verbo. Tá? E aí nós vamos ver esses tipos de verbo. Tá? Quem é que gosta de já ir olhando antes um pouquinho disso? Então, dê o título para procurar ou deixa para semana que vem? Deixa, professora, é surpresa. O vídeo? Um mistério, deixa pra lá. O vídeo que é para ver, já é matéria antiga, não tem nada de novidade. Não, eu sei, é o vídeo lá do tipo de sujeito. Tá. Uma coisa que eu me preocupei no vídeo é que eu botei um exemplo que dizia que era assim, na quarentena, ela, não me lembro o real, ela usa máscara, pode contar. E daí eu disse assim, só esse sujeito só tem um núcleo, só tem uma palavra, e aí depois me dei conta que aquele exemplo que vocês já entenderam, que é só um núcleo para ser simples, mesmo que ele tenha muitas palavras. Né? Então, ali no exemplo do filme, tem só uma palavra, que é ela. Mas podia ser, eu até na hora corrigi, se fosse a minha amiga, tem 3 palavras, mas é simples por quê? Por que apesar de ter 3 palavras, a minha amiga, esse sujeito é simples? É porque só tem um núcleo. Porque só tem um núcleo. É amiga. Tá? Então, não tem a ver com o número de palavras do sujeito. Tem a ver com o número de palavras do núcleo. Só tem um núcleo, Bernardo. Tá? E o resto tá tudo bem? Na medida do possível, né? Exatamente. Pra nós tá tudo bem, né, gente? Não tem ninguém com Não tem corona nem nada. Conseguimos estudar mesmo. Não sabe. Ô, professora, o meu avô tem sério, ele quer fazer um almoço na casa dele. Eu não vou porque eu não posso sair de casa. Mas ele quer fazer um almoço porque ele tá com medo de morrer de coronavírus e não poder mais ver os filhos dele e os netos. Ele tá certo em ter medo de morrer e tal, mas se ele fizer o almoço, aí mesmo que ele pode estar arriscando mais, né? Mas sei lá. Meus tios estão indo, eu não vou, né? Mas, Verdade. Ô, prof, tá tendo uma conversa muito louca no chat. Não é para fazer isso, tá, pessoal? Não é para Não tô entendendo nada. Apesar de que agora a aula oficialmente já acabou, né? A gente está falando, assim, de coronavírus e tal. Então, já podemos considerar que a aula acabou. Na semana que vem, nós temos um encontro fixo aquele, que é terça, né? Se eu não me engano. E quinta. Então, naquela hora, a gente vai continuar. E na próxima aula, então, nós vamos começar a ver os tipos de verbos, a transitividade dos verbos. Essa matéria é bem legal e é bem importante para a continuação, tanto do 7º ano, quanto do 9º. Tá? Ô, prof, aquela minha tarefa lá que eu te mandei não tinha chegado lá que não tinha chegado. Eu não sei o que aconteceu, mas agora eu mandei ela e a outra. Tá, legal. Sim, daí, se chegar certo... O que é? Tá me mandando só um título. Então, é que não conseguiu, na hora que eu fui colocar o arquivo, não foi. Isso acontece. Não tem problema. Tanto acontece que uma das respostas automáticas que tem ali, se a pessoa vai responder, o arquivo não veio. Tem ali como a resposta automática de tão comum que é. Tá bom? Vou interromper a gravação.